Registro aqui, Tanguy, que o Petit Jornal agora tem um canal de cortes no YouTube. É o @Petit Jornal Cortes Oficial. Fica aqui o convite para o pessoal conhecer esse segundo canal do Petit Jornal. Nós temos aqui o canal que acaba desenvolvendo todas as nossas lives, esse onde nós gravamos o bate-papo, e agora temos um segundo canal destinado especificamente para cortes. E Tanguy, no primeiro assunto de hoje, nós vamos falar sobre o fato dos Estados Unidos estarem ao lado da Rússia contra a Ucrânia e contra a Europa. O mundo está ficando um pouco confuso, porque os Estados Unidos estão mais próximos da Rússia do que da Europa e estão hostis à Ucrânia. Vamos a isso, Tanguy? Dá um cansaço, não dá, Nelson? Essas mudanças todas, que a gente começa a se acostumar com o mundo do jeito que ele é, e aí muda tudo. Muda tudo. Então, Daniel Souza, antes de mais nada, deixa aqui as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha nessa live aqui no YouTube, onde nós temos um canal de cortes, né? Então, o link vai estar na descrição desse episódio aqui. Se inscreve lá, para a gente vai fazer muita diferença. E o pessoal também que nos acompanha lá no podcast, né? Em qualquer aplicativo que seja. Uma honra estar com vocês aqui nessa quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Daniel Souza, hoje, na verdade, ao longo dos últimos dias, né, a gente vem tendo algumas mudanças de posição dos Estados Unidos com relação à questão da Ucrânia, naturalmente com o governo de Donald Trump, que, aliás, está completando um mês no dia de hoje. E o Trump sugeriu que a Ucrânia é a culpada pela agressão russa e que, por isso, não merece um lugar na mesa de negociações. Tá? Peraí, Tanguy. A Vamos Ucrânia foi invadida pela Rússia, ela é responsável pela Rússia ter invadido a Ucrânia e ela não merece um lugar na mesa de negociações, é isso? Mesmo tendo sido invadida. Eu não vou saber te explicar. Você quer as aspas do Trump? O que ele disse foi o seguinte: gostaria. Acho que eu tenho o poder de acabar com essa guerra. E acho que tudo está indo muito bem, completando, para acabar com a guerra. Hoje eu ouvi, não fomos convidados, naturalmente aqui fazendo troça com a Ucrânia. Bem, vocês já estão lá há 3 anos. Vocês deveriam ter acabado com a guerra. Vocês nunca deveriam ter começado a guerra. Vocês, Ucrânia, poderiam ter feito um acordo. Então, Daniel Souza, o resumo da ópera aqui é que Donald Trump está dizendo que a Ucrânia, que é uma aliada dos Estados Unidos desde o início da guerra, que os Estados Unidos estão financiando há bastante tempo, que é o inimigo da Rússia, que é um rival geoestratégico dos Estados Unidos, não é de hoje, que essa Ucrânia é a culpada pela guerra na qual ela foi invadida, né? E aqui, sem qualquer tipo de simplificação, tá, gente? A gente sabe que as tensões que precederam ali a guerra foram muitas. Você teve, de fato, uma série de tensões diante da população russa no leste da Ucrânia, mas o fato é que quem invadiu, quem começou a guerra na real, foi a Rússia quando fez aquela invasão. Numa guerra que, aliás, vai completar depois de amanhã, Daniel Souza, 3 anos, né? E vou abrir mais um parêntese aqui, né? Como tem acontecido todos os anos, quando a guerra completa aniversário, isso aconteceu no aniversário de 1 ano e 2 anos, os países aliados da Ucrânia tentam aprovar na Assembleia Geral da ONU uma resolução condenando a guerra. Então começaram a articular para esse ano agora fazer uma resolução desse tipo também, e a resposta dos Estados Unidos é: a princípio, não assinaremos. Os Estados Unidos não pretendem assinar uma resolução que condena a Rússia, né, na verdade, que critica a Rússia, ou, enfim, censura a Rússia e dá apoio para a Ucrânia. Naturalmente, Daniel, no meio disso tudo, o Zelensky ficou extremamente decepcionado com a postura, apesar de a gente já sabia que isso estava para acontecer, e ele respondeu que o Trump está querendo agradar o Putin, né? Disse ele, abro aspas: infelizmente o presidente Trump, com todo o respeito que tem a ele como líder de uma nação que nós respeitamos muito, está vivendo numa bolha desinformativa. O Trump respondeu mais uma vez: ele é ok, falando do Zelensky. O Zelensky é ok, mas não me importo com ele pessoalmente. O que importa é que o trabalho seja feito. Você tem uma liderança que permitiu que a guerra continuasse, que nunca deveria ter acontecido. Ele completou ainda dizendo que o Zelensky é um ditador sem eleições, e a gente sabe exatamente de onde isso vem, Daniel Souza. Ele está dizendo que o Zelensky é um ditador porque o mandato do Zelensky acabou, não teve eleições porque está sob lei marcial, e quem está falando sobre isso o tempo todo olha, o Zelensky não tem legitimidade para negociar sobre a guerra, é o Putin. A gente sabe exatamente de onde que isso vem, e ele ainda disse que o Zelensky tem apenas 4% de aprovação.
Isso também é falso. A última pesquisa eleitoral, a última pesquisa, na verdade, de satisfação, né, de aprovação do governo, feito de forma independente na Ucrânia, mostra que a aprovação do Zelensky está em queda, não há nenhuma dúvida disso, mas está na casa dos 58%. Que quando a guerra acontece, a aprovação lá vai lá para cima, está em queda, mas não está em 4%, está em 58%. Agora, Tanguy, a gente conhece a estratégia do Donald Trump, está lá no livro A Arte da Negociação, livro sobre o qual a gente falou na aula gratuita biográfica a respeito de Donald Trump, que está disponível no canal do YouTube do Petit Jornal. E um dos pontos que o Trump coloca como balizas, como princípios de uma negociação, é desmerecer o seu interlocutor. Então, o que ele está fazendo na prática é dizendo assim: ô Zelensky, você está atrapalhando, você não tem nem legitimidade, você não tinha nem que estar aqui. Eu quero fazer um acordo com o Putin, eu quero acabar com essa guerra e você está tumultuando os meus objetivos. Então eu vou desmerecer você até para que eu consiga atingir os meus objetivos com maior facilidade. É claro que a gente está falando de uma Ucrânia que prevê na sua legislação a suspensão de eleições quando você está em lei marcial. Se uma invasão de um vizinho poderoso que toma 20% do seu território não é motivo para uma lei marcial, eu não sei o que é motivo para uma lei marcial. Então, o Zelensky, nesse sentido, está muito bem embasado. Até os britânicos vieram em defesa dizendo: olha, a gente também suspendeu eleições durante a Segunda Guerra Mundial, acontecem movimentações nesse sentido, quando uma nação está diante aí de uma guerra como essa. E aí, em cima disso, Daniel, o Zelensky disse que o Trump está ajudando o Putin a espalhar mentiras, né, sobre o conflito, e está ajudando, inclusive, a Rússia, né, o Putin, a sair do isolamento internacional. E aí ele respondeu, Daniel, tardiamente, é verdade, porque quando o Trump falou pela primeira vez sobre a questão da compra de terras raras da Ucrânia, e disse que a Ucrânia tinha que oferecer, né, dar, né, basicamente transferir para os Estados Unidos 500 bilhões de dólares em terras raras. Lembrando, esse aqui é um dado que eu tenho trazido sempre, Daniel, os Estados Unidos ofereceram, desde o início da guerra para a Ucrânia, cerca de 90 bilhões, um pouco mais de 90 bilhões em ajuda, de armas e ajuda de uma forma geral. O Trump está pedindo 500 bilhões. No primeiro momento, o Zelensky não respondeu. Óbvio, Daniel, você está falando sobre os Estados Unidos, um presidente volátil, um presidente que o Zelensky ainda estava tentando entender para onde que o Trump iria, então não respondeu. Mas hoje ele deu a resposta: não posso vender o meu país. E disse ainda, Daniel, que vai levar o Kit Kellogg. Kit Kellogg é um enviado da Casa Branca para a questão de Rússia e Ucrânia. Então, segundo o Zelensky, ele vai levar o Kit Kellogg para um passeio, no qual ele verá 20% a 30% da capital Kiev destruída e poderá perguntar em quem os ucranianos confiam mais, se em mim ou se no Putin. Então, Daniel, a gente está consolidando aqui uma mudança de postura dos Estados Unidos que a gente já desconfiava, a gente já falava aqui no Petit Jornal. O Trump ele tem uma admiração muito grande pelo Putin. Me arrisco a dizer que o Putin é tudo aquilo que o Trump gostaria de ser. É tudo aquilo que o Trump tenta construir para si mesmo. Mas o Putin não é comunista, Tanguy? Eu fiquei sabendo que o Putin era comunista. Cara, o Putin comunista é maravilhoso. O Putin comunista é ótimo, né? Porque não tem nenhum embasamento a não ser o fato dele ter trabalhado para a União Soviética, que era onde ele vivia, né? Então ele não tinha muita alternativa. Mas quem quiser saber mais sobre o Trump, sobre a base de pensamento dele, como é que ele enxerga essas coisas todas, fica a recomendação mais uma vez para assistir a aula gratuita que eu e Daniel ministramos no YouTube do Petit Jornal na última terça-feira, né, no dia 18. Entra lá no YouTube do Petit Jornal, tá lá, aula gratuita sobre o Trump, uma aula biográfica, entendendo a trajetória do Trump, a gente consegue ver muito bem por que ele está fazendo as coisas da maneira como ele está e os motivos pelos quais ele admira tanto o Putin, a ponto, inclusive, de rifar a Ucrânia, que é naturalmente uma aliada muito mais natural para os Estados Unidos do que o governo do Putin, Daniel.